Olá, tudo bem? O Mais de Um tá cheio de novidades e nessa nova edição vamos só bater um papo super divertido. Me chamo Ricardo Nunes, faço parte da For Education EdTech e estou aqui com a Luciana Santos, também da nossa equipe. Ela vai se apresentar, vou passar a bola para vocês, tá? Professora Sueli também, diretora do Colégio Mater Dei, e também vou passar a bola para elas se apresentarem. O nosso objetivo hoje é bater um papo super descontraído e que também possa ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre o que é o Learning Analytics, Machine Learning, inteligência artificial, que estão super em alta na educação, tá bom? Lu, gostaria de se apresentar? Oi, Ricardo. Oi, Sueli. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Luciana, sou coordenadora de projetos na For Education. Eu trabalho com avaliação da aprendizagem, Learning Analytics e tenho desenvolvido um trabalho nos últimos 3 anos com o Mater Dei São Paulo e algumas escolas do Grupo Education. E vamos hoje explorar um pouquinho, né, desmistificar alguns conceitos que às vezes parecem mais complexos, mas que são bastante operacionáveis aí nas escolas. E faz sentido para a educação, né? Muito. Pode trazer bons resultados, né? Sempre traz. Professora Sueli? Oi, Ri, tudo bem? Oi, Lu, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Sueli, estou no Colégio Mater Dei hoje como diretora e diretora acadêmica do Grupo Education, um grupo de 6 escolas. Acho que é importante dizer que a minha vida inteira eu fui professora desde a educação infantil até o curso superior, até o curso de pós-graduação. E hoje eu vejo nessa ferramenta que a Lu nos ajuda, né, a analisar, a produzir, né, que a For Education faz um trabalho bárbaro com a tecnologia. Então, hoje eu consigo perceber, né, o quanto seria fácil a minha vida, teria melhorado a minha vida se eu tivesse todas essas ferramentas para poder analisar e replanejar e poder ter uma visão individualizada de cada aluno. Mas acho que a gente vai conversar um pouquinho, eu vou poder explicar, inclusive dando exemplos. Perfeito. Quando a gente fala de inteligência artificial, parece coisa de outro mundo que não tem acesso, ou tão distante do nosso dia a dia dentro da escola, né? E, na verdade, a inteligência artificial está ligado ao machine learning, né, Lu? O que seria esse machine learning, o que seria essa inteligência artificial e como nós podemos aplicar dentro da escola? Não sei se eu estou já pulando steps ou tudo mais, mas vamos bater nosso papo. Não, bem tranquilo, Ricardo. Acho que é bem importante essa pergunta, porque aí também a gente já conecta nessa tríade a importância do Learning Analytics, que na verdade, a gente trabalha muito com dados. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando de dados e informações e da potência que as tecnologias, né, trazem no processamento dessas informações, gerando insights e informações relevantes para quem está usando né, esses dados. E a inteligência artificial é uma grande área de conhecimento e o machine learning ela está, né, associada à inteligência artificial. Então, a gente pode dizer que o machine learning é uma sub-área da inteligência artificial. No entanto, ambos estão sempre aprendendo com dados e informação. É o que a gente diz, né, dessas tecnologias exponenciais, o que difere das tecnologias de década atrás é que o alto poder de processamento e a capacidade de aprender associando informações, agrupando padrões, é o que diferencia principalmente essas tecnologias e o nosso Learning Analytics. Eu acho que esse é, na verdade, um dos grandes desafios para nós dentro da escola, porque nós geramos dados o tempo inteiro, em grande quantidade. Muito. A gente consegue tirar amostras, né? Eu acho que o principal desafio é como trazer esses dados com significado para gerar alguma ação, para ele se tornar uma informação, né? O dado por si só é só um dado, tá lá. E nós temos um costume, como escola, de gerar esses dados. Mas aí, o que nós podemos fazer com esses dados? E aí eu passo a bola para a professora Sueli falar um pouco assim, os dados estão lá, como eu dou significado para eles e torno isso em informação para a escola e até de uma forma pedagógica também. Primeiro, a gente precisa saber que qualquer personagem dentro da escola que é gestor, precisa saber e fazer gestão de dados.
é difícil você, pela própria formação, né? Nós não tivemos essa formação de leitura de dados. Então, e pela correria da escola, né? Como a gente diz, geralmente a gente vira bombeiro e deixa esses dados, são extremamente preciosos para a gente poder ter uma visão da escola toda, mas principalmente uma visão individualizada. Então, eu, no meu tempo de escola, por exemplo, que eu era professora, né? Eu não gosto de falar no meu tempo, mas assim, é porque era mesmo. Como professora, você não tinha essa visão individual, né? Então, individualizada da dificuldade do aluno. Então, eu lembro que a gente tinha uma avaliação e, com aquela avaliação, dizia assim, bom, esta turma está com determinada dificuldade. E você aí fazia, então, um replanejamento com aquela dificuldade da turma, que às vezes não era sua, Ricardo, podia ser da Luciana. Então, você passava por aquele assunto bem, porque você sabia, mas a Luciana não. Né? Então, a gente não tinha a condição. E hoje a tecnologia me traz isso. Eu consigo ter uma visão individualizada do aluno e preparar, replanejar para você. Isso a tecnologia também me permite. Eu tenho uma questão específica para você, eu tenho uma específica para a Luciana. Então, o que antigamente nós tínhamos como recuperação, né? Você vai fazendo essa recuperação natural. Você não precisa ter um período de recuperação quando você faz uma leitura adequada desses dados, né? Além disso, não só para o aluno, a gente ter essa visão para o aluno, eu também consigo, com esses dados, ter a visão do professor. Então, às vezes, a gente fazia uma avaliação que não era adequada. Hoje eu tenho, com o Learn Analytics, eu consigo identificar, inclusive, quais seriam os problemas de questões. Então, por exemplo, dificilmente a gente trabalha com uma criança, faz uma questão para uma criança que tem uma inteligência musical, por exemplo, bem aguçada. Não se pensa nessa criança. Hoje, com esse tipo de avaliação, eu consigo fazer, dentro de um formulário, colocar uma música, eu consigo colocar um vídeo. A última prova, né, Luciana, do 5º ano, maravilhosa, uma prova bárbara, né, em que a gente tinha como material de apoio não só texto, porque senão você vai privilegiar só quem tem a inteligência linguística mais apurada. Mas lá eu tenho um vídeo, eu tenho uma música. Então, o professor privilegiou também as crianças que têm outras inteligências. Isso, a prova fica muito mais rica, porque prova também é um momento de aprendizagem, não só de avaliação, né? Você ia falar. É importante que nessa perspectiva a gente olha a avaliação conectada à aprendizagem. E a avaliação, ela conta uma história de desenvolvimento desse aluno. A gente tem que olhar os dados para os dados nos contarem uma história. Mas qual o problema você quer resolver? O que você quer que os dados contem para uma escola, para um segmento, né, para uma série? E a gente tem trabalhado muito nesse sentido. A gente tem aí as grandes habilidades estruturantes que estão presentes na BNCC. Então, a gente olha essas habilidades antes de construir a nossa prova, porque é nesse movimento que a gente olha o que você quer avaliar. E a habilidade, ela conta para você como você vai avaliar. Então, tem também um processo de criação aí, né? De conexão. Então, eu me conecto àquelas habilidades que estão presentes nos materiais didáticos, né? Nos recursos pedagógicos que a escola tem. E aí, a partir dessa conexão, eu estruturo a prova conectada àquelas habilidades. O professor começa a planejar a prova. Essa é a visão diferente que aparece agora, né? Então, não é chegar e... Bom, eu penso no conteúdo, eles aprenderam história do Brasil, descobrimento do Brasil, vou fazer uma questão sobre o descobrimento do Brasil. Não. Mas hoje o que ele é capaz de fazer, né? Exatamente. Com o que ele está aprendendo. Eles fazem um planejamento à prova. Então, o processo contrário. Da mesma forma que a gente vai planejar a aula, se planeja a prova. O professor passou a refletir mais sobre aquilo. E aí ele mesmo começou a perceber que, por exemplo, ele colocava muitas questões objetivas. Ou, se não, dentro da taxonomia de Bloom, ou seja, o nível de desenvolvimento cognitivo que usava naquela avaliação, às vezes era muito baixo. Então, por isso que a prova, às vezes, os alunos vão muito bem. A gente conseguiu detectar isso, né, Lu?
dar um exemplo muito interessante. De um professor que todas as turmas dele tinham uma nota muito boa. E não é que a gente não queira tem que ter nota boa mesmo, é lógico. Mas a gente sabe que numa sala tem os que vão muito bem, né? Os que não vão tão bem e tal. E aí nós conseguimos analisar com o Learn Analytics que aquele professor cujas as turmas tinham notas altíssimas, o que ele utilizava como a taxonomia de Bloom era o conhecer, que é o nível mais básico, né? E o tipo de questão eram questões objetivas e diretas. Então, é muito mais fácil, né? Não era uma aplicação, não era uma análise. Então, o próprio professor, quando ele vai olhar, quando ele planeja, ele pode pensar nisso, mas eu estou colocando muitas questões de conhecimento só e não de aplicação. Porque você pode considerar e ter uma nota muito boa, por exemplo, se você sabe o que é conjunção. E se o professor usa no nível de conhecimento, o aluno vai responder o que é uma conjunção. Mas se o seu objetivo, e aí isso quando ele vai planejar, o meu objetivo é que ele faça um texto coeso e coerente, ele precisa aplicar essa conjunção. Então, é um outro nível mais alto. Eu acredito que, na verdade, o grande desafio é eu não pensar na avaliação pela avaliação, na prova pela prova, no dado pelo dado, mas sim o que eu quero fazer com esse dado. Exato. E o que eu quero ver, né? Então, no exemplo da Sueli, é um exemplo muito bacana, porque a gente tem lá as habilidades. Ok, então eu vou reconhecer informação implícita num texto. Mas se eu fizer todas as questões no mesmo formato, eu vou sempre olhar o aluno em uma única camada, né? Ele está sempre na mesma experiência. Então, eu posso associar diferentes tipos de questões, porque as questões, elas também vão dar uma calibração na dificuldade e no desafio que aquele aluno ele precisa enfrentar. E também, quais são os recursos e suportes que eu posso trazer para o texto? Eu posso trazer uma imagem? Posso trazer um infográfico? Posso trazer textos de fontes diferentes? Então, nessa prova de português que a Sueli comentou há pouco, a gente fala do aniversário de 60 anos da Turma da Mônica. E tem um texto, mas tem um videozinho de 1 minuto, que é o Maurício de Souza conversando com a Mônica sobre os 60 anos daquele personagem. Ou seja, o aluno ele tem ali 2 fontes diferentes de informação. Ele tem o texto, mas ele tem o vídeo, e aí vem a questão que ele precisa resolver. O processo cognitivo de resoluções que estão combinando ou associando formatos diferentes com recursos e suportes diferentes desafia o aluno. Porque a gente sabe, né, Ricardo, na vida real, você nunca vai ter informação de uma única forma, Sim. né? Quantas vezes você é desafiado a resolver problemas do trabalho ou da vida com diferentes contextos, diferentes situações, combinando soluções também diferenciadas. E a escola, quando ela tem esse olhar que a avaliação está conectada à aprendizagem e que a avaliação está contando uma história de como aquele aluno está aprendendo, ela está capturando informações para melhorar a experiência. Né? Inclusive, então, a gente consegue... quando você fala de desafio, Lu, porque sempre a gente pensa nos alunos que têm ainda a aprender, que têm um pouco de dificuldade, mas tem os também que estão além. E você desestimula quando você fica num nível muito básico. Né? E a avaliação também é uma forma de aprendizagem. Então, um desafio maior, por isso as questões, inclusive, né, de nível mais básico, de nível médio e de nível mais alto. Quando eu faço aquela leitura, inclusive, eu consigo perceber, às vezes o aluno, olha, mas aqui teve um número, uma quantidade maior de alunos que não conseguiram resolver, mas era uma questão de um nível muito mais alto, muito mais difícil. Né? Então, é normal que um número menor de alunos não tenham conseguido responder uma questão mais difícil. Agora, eu posso também e devo, né, ter uma questão que trabalhe com esse mesmo assunto e com essa mesma habilidade num nível um pouquinho mais em médio e um pouquinho mais baixo. Porque aí eu tenho uma visão se aquela habilidade que foi colocada foi desenvolvida, mas cada um no seu nível. Porque você pode, nós estamos trabalhando o mesmo assunto, e eu consigo
responder, por exemplo, uma com nível mais alto, o aluno no nível mais médio, você no nível mais básico. Mas nós estamos trabalhando o mesmo nível cognitivo, estamos trabalhando a mesma habilidade que o professor planejou para aquele aluno. Então, isso a gente consegue perceber também com o Learning Analytics, né? E aí a gente pode fazer... A gente trabalha em grupos, né? Na nossa escola a gente sempre trabalha em grupos. A gente, com esses dados, eu também consigo formar grupos para que a gente possa se ajudar. Então, eu consigo... já que eu tenho mais facilidade naquele determinado assunto, podemos sentar nós três, tá, formação de grupo, para que um possa ajudar o outro. Tá. Eu tenho, com esse bate-papo agora, desse final, vieram 2 dúvidas e ideias para a gente discorrer agora. Uma é a gente subir um pouco o drone, porque até agora a gente falou dessas habilidades, das competências e tagueamento das avaliações, das provas, através do Learning Analytics. E aí eu penso em estratégias, ainda pensando naquela coisa da caixinha da disciplina. Como eu posso, como escola, subir esse drone e ver esse aluno no individual, como você falou, na personalização, mas vendo todos os componentes curriculares, ele como um todo, e como que esse Learning Analytics pode ajudar o desenvolvimento desse aluno? Quer responder, Lu? Arrasou. Acho que essa pergunta é ótima. A melhor pergunta, porque quando a gente trabalha nessa perspectiva, a gente não está olhando mais a disciplina, a gente está olhando áreas de conhecimento, né? E isso que é muito bacana, porque eu consigo olhar matemática, física, biologia, né, a química, como uma grande área de conhecimento e o desempenho do aluno associado a algumas dimensões. E aí, nesse sentido, eu vou até voltar um pouquinho, que entra um pouco da inteligência artificial, né? Como eu agrupo esses padrões? Esses padrões, eles podem se cruzar com outras informações, com dados não estruturados, e me trazer informações como alunos no Brasil estão aprendendo melhor matemática, física, química e biologia em determinadas habilidades, com determinados recursos e suportes. Então, eu começo a olhar aquele aluno também num aspecto mais preditivo. Eu consigo trazer informações de dados, né, que estão associados, mas que não necessariamente estão no mesmo contexto dele, e extrair insights. Será que todos os alunos aprendem melhor química da mesma forma? Ou o que diferencia? E isso começa a permitir para a escola alguns planejamentos mais estratégicos, né? Que o que a gente está querendo dizer com planejamentos estratégicos? Muitas vezes eu vou privilegiar um tema que vai desenrolar toda a vida do aluno de uma forma muito mais estruturada. Então, existem sim habilidades e conteúdos estruturantes que muitas vezes ou são passados de forma mais superficial, porque ele ainda está com a cabeça no conteúdo programático daquela disciplina, e muitas vezes aquele conteúdo ele tem uma conversa direta com outras áreas de conhecimento que, quando são vistas dentro de um mapa de calor de desenvolvimento, elas estão conectadas, mas muitas vezes elas não são óbvias. A gente precisa de informação, e aí entra a tecnologia para trazer isso de uma forma muito mais organizada, fluida, né, com insights para quem está na frente. Por isso que eu digo da importância do planejamento da prova, professor. Porque há habilidades comuns. Então, o que a gente percebeu no começo, a gente já está há algum tempo com a Luciana, né, nos auxiliando. Mas, por exemplo, o professor de matemática, que quando ele colocava o tipo de inteligência, porque aí essas avaliações, elas são, esse mapa todo que é feito, planejamento, eles são personalizados também. A FOR personaliza para mim. Então, assim, eu não sei se outras escolas teriam, mas a minha tem a avaliação baseada também nos tipos de inteligência. Então, eu via, por exemplo, professor de matemática, ele só colocava inteligência lógico-matemática, mas matemática é uma linguagem. Então, você precisa usar, inclusive, recursos diferentes
para que você desenvolva no aluno a capacidade de interpretação, de leitura, porque às vezes não é, como eu dei o exemplo lá das conjunções, o problema não é não conhecer o assunto, o problema é não saber aplicar aquele assunto em situações para resolução de problemas, não saber analisar, não saber criar com aquilo, né? É como se você tem uma caixa de ferramenta com todas as disciplinas lá dentro e você vai puxando a ferramenta que você precisa para resolver o seu problema, né? Então, o próprio planejamento, o professor começou a ficar... assim, o nosso objetivo é analisar o aluno. Mas, de repente, eu acho que eu acertei, né? Como o pessoal diz, eu atirei em um, acertei em dois. Porque, de repente, você começou a perceber que o aluno, às vezes, não conseguia responder de uma forma adequada porque a prova também não era uma prova muito adequada. E isso aparece na leitura dos dados, né? Como o exemplo que eu te dei. Bom, mas você só está trabalhando conhecer... Né? Uhum. Então, hoje eu vejo, como essa prova mesmo que a Luciana estava falando da língua portuguesa, nós temos uma questão que eu achei bárbara, de atualidades, e é de língua portuguesa. De atualidades, estava falando da coroação do príncipe Charles. E aí eles também vão entender, naquele contexto, eles aprenderam por que tem um rei, né? O que é parlamento, qual é a diferença que tem de Brasil com o Reino Unido, né? E aí você está aprendendo naquela prova. E era uma prova de português que eles estavam aprendendo história, né? Mas o objetivo daquela questão, né, não era só entender, mundo, né? Tinha um objetivo específico. Por isso a importância do planejamento de uma avaliação. Falando em planejamento, aí eu vou puxar para aquele segundo assunto que eu iria, né, caminho, vamos assim dizer. A gente falou muito da questão da avaliação da prova como uma das ferramentas para coletar esses dados. Então, eu desenvolvo essa avaliação e essa prova com a intencionalidade de coletar dados e informações corretas para me gerar esse Learning Analytics. Perfeito. Como eu pego esses dados analisados, essa inteligência de informações geradas intencionalmente com as minhas avaliações e trago para o dia a dia, trago para o processo, que são as aulas, que são as atividades, que são os projetos. E como que a tecnologia pode não, na verdade, como a tecnologia auxilia este processo. Muito legal. A gente desenvolveu o ciclo de avaliação. Esse ciclo de avaliação, ele tem um pilar metodológico. Uhum. Então, hoje, né, ele é um ciclo de avaliação, que é a metodologia, o education de avaliação em todo o grupo. E a gente, para trazer para a sala de aula e para os processos, a gente começou um movimento, né, que já existia e a gente só criou grandes categorias, sistematizou para coletar dados e informações em 3 grandes dimensões. Então, a gente tem uma dimensão que é autoestudo e participação. E o que é essa dimensão? São todas as atividades associadas à autorregulação da aprendizagem, à disciplina, né? A regularidade mesmo. Uhum. Então, são as lições de casa, né? São todas as atividades que eles fazem em outros sistemas legados, como Live, Geek, enfim, né? Então, é o quanto aquele aluno diariamente né, colocado para tanto fazer a lição de casa, que parece que é uma coisa tão simples, mas além da lição de casa tá aquele tempo, meia hora, 40 minutos que ele dedica o tempo dele a responder aquelas questões e a entregar aquelas lições também. É a autogestão, né? É a autogestão. Que a base nos diz. Uhum. Que o aluno precisa fazer sua autogestão. E isso está muito relacionado... Imagina, Nunes, quantas lições de casa você já fez na vida? Se você fica 13 anos na escola... Parece que ele não fez muito. Lições de casa Depende todos da fase. Os dias. Então, mas será que você fez mais lição no 5º ano ou no 9º ano? Será que você estava mais dedicado às lições de humanas ou às lições de exatas? Será que isso não fala um pouquinho de você? Fala. Mas quando eu vejo ao longo do tempo todo o seu percurso escolar, eu começo a criar algumas conexões importantes.
Então, essa é a dimensão 1 porque também tem as participações em sala de aula. Nem tudo precisa valer nota, nem tudo, né, precisa também ser associado à prova. Então, a participação que aquele aluno faz em sala de aula também está sendo mensurada em algum nível. A gente tem uma outra dimensão, que é o que a gente chamou de colaborativo e interativo, que é a capacidade do aluno em fazer conexões além do material didático. Então, são projetos, são estudos do meio, né? São resoluções de problema, estudos de caso, que ele não está trabalhando sozinho, porque a prova é um recorte individual cognitivo. Você sabe, não sabe, está associado à habilidade, enfim, mas ali naquele momento do participativo e do colaborativo e do interativo, você está se relacionando com o outro, você está desenvolvendo as 4 grandes habilidades fundamentais: colaboração, criatividade, pensamento crítico e a comunicação, né? Então, você está se colocando e aprendendo a se posicionar, a exercer a escuta ativa. Então, é o momento dele com o outro, ou com o coletivo, como a gente também chama. E, por fim, a avaliação individual, que é essa, né, avaliação cognitiva, que está olhando conteúdos, habilidades, mas numa estrutura já planejada para um determinado recorte, um extrato. Vejam que as outras dimensões, elas são processuais, elas estão acontecendo ao longo do semestre, mas elas estão contando para mim como aquele aluno ou como aquele grupo de alunos aprende. Será que eles vão melhor em atividades em grupo? Né? E se elas são em grupo, quais são os formatos? São estudos de caso, não, são estudos de meio, são projetos, são relatórios. Então, imagina isso para uma escola que está operando 13 anos de educação, né? Ensino fundamental 1, 2, ensino médio. E a gente está olhando a educação infantil, né? Eu consigo entender, muitas vezes, quais são os melhores recursos que aquele aluno aprende ou no que ele está desempenhando melhor que pode ter impacto na carreira dele, né? E isso só é possível com inteligência artificial, com machine learning, porque o tempo que ele fica na plataforma me conta uma história, o quanto ele faz meet para fazer um trabalho em grupo. Então, é o que a gente diz, né? Nesse grande universo da inteligência artificial, a gente tem dados estruturados e dados não estruturados. A gente está falando aqui de dados estruturados da avaliação para gerar grandes insights, né? Mensais, trimestrais, semestrais para os gestores, mas se a gente olha isso ao longo do tempo, eu vou ter uma camada muito importante de informação sobre quem é meu público, né? O quanto que essa criança cresceu. Porque, por exemplo, crianças que trabalham... Isso é muito engraçado, eu recebo muita gente na escola. E aí, há umas perguntas de gestores. Então, por exemplo, mas... se faz muito trabalho em grupo, a gente trabalha muito com projeto, né? Mas projeto é processo, então você tem uma rubrica para poder acompanhar. E há muitos diretores que ficam assim, mas se ele não fizer uma avaliação sozinho, escrito, etc., não dá para você avaliar, porque um colou do outro. Você nunca fez isso, né, Ri? Mas, por exemplo, eu tenho o meu amiguinho, ele fez o trabalho e botei o nome. Né? Então, os gestores se preocupam com isso, né? Mas como é que vai fazer? Bom, lá está, de aluno a aluno, onde ele vai melhor. Ele vai melhor nas atividades individuais? Ele vai melhor nas atividades em grupo? Que pode acontecer até, né? De colocar ou lá até o mesmo amiguinho. Dentro do grupo, quem é que vai apresentar o trabalho? Isso, exatamente. Super importante. Isso, então, mas eu tenho uma rubrica também para acompanhar. Mas você vai ter um perfil do aluno. Eu tenho esse perfil. Então, por exemplo, eu tenho certeza, você, como eu te conheço, né? Eu tenho certeza que você é o que iria se dar melhor em projetos em grupo. Sim. É o que iria se dar. E que é uma grande característica, uma grande habilidade, essencial, inclusive, hoje no mercado. Ninguém trabalha sozinho, né? Então, eu tenho um desenho com esse mapa que é feito, eu tenho um desenho individual do aluno. Então, mais um dado que é muito difícil você ter, de você saber, não, este menino, ele tem uma autogestão muito forte. E a gente percebe que tem uns que não têm.
Aqueles que não entregam nunca a lição de casa, que é importante você fazer a lição de casa, né? Isso é um treino, a palavra parece até um palavrão, né? mas é necessário o treino para você habituar e ter um conhecimento daquele assunto. Então, há alunos que não têm essa autogestão. Então, isso você tem um mapa. É como, por exemplo, entrego para os pais dizendo assim, pai às vezes não entendem, mas como é que ele ficou com uma nota baixa aqui, mas ele tirou uma nota muito boa aqui. Sim, mas, por exemplo, eu tinha parte dessa nota era relacionada ao empenho dele, à autogestão, ao desenvolvimento de atividades, etc. E ele entregou de 20, ele entregou 2. Nas 2 ele tirou 10, só que ele entregou 18. Então, o problema dele não é que ele não entendeu o assunto, é falta de autogestão, de dedicação. Então, é um outro trabalho que eu tenho que fazer com o aluno. Né? Não adianta eu falar, não, vamos dar mais atividades para ele recuperar. Não é isso, não era essa a questão. A questão é que esta avaliação individual, ele demonstrou que ele não está preparado para isso. Então, é um outro tipo de preparo que a escola tem que fazer. É ajudá-lo a ter uma autogestão, a saber como é que ele tem. E, às vezes, ele não faz, não é porque ele não entende, ele não sabe, porque cada disciplina tem uma forma diferente de trabalhar. Então, isso o professor também acaba percebendo. Né? Eu, como professor de português, tenho que ensiná-lo a estudar de uma forma que, às vezes, é diferente do professor de matemática. Né? Para encerrar, porque a gente já passou do nosso tempo, né? Que papo bom. E quando a gente estava começando, a gente estava falando, nossa, vai ser muito tempo, né? E já acabou. E ainda queria uma reta final aqui para falar especificamente de ferramentas. Né, de ferramentas tecnológicas. A gente tem visto muito tanto o Google Workspace com funcionalidades, com features de inteligência artificial e outras ferramentas. Né? Como nós usamos essas ferramentas, essas tecnologias para nos fornecer essas informações ou complementar este processo do Learning Analytics? Eu até gosto muito, né, de um... deixa eu lembrar. É de um framework que trata os processos de tecnologia em 4 grandes pilares. Primeiro pilar é a plataforma. Então, se a gente olhar Google, a gente tem um ecossistema de aplicativos, recursos, ferramentas dentro do Workspace for Education, certo? Então, tudo que ele está usando ali, quantas vezes ele acessa o Classroom, quantas vezes ele envia as atividades, quantos trabalhos ele usa os slides ou, né, as ferramentas de busca, tudo isso tem dado coletado, tem dado capturado, que é importante. A gente tem na Fora o Orquestra, né, o Orquestra For Edu, que faz toda a gestão também desse conjunto de informações. E a gente está evoluindo agora para uma camada que é o da inteligência artificial, né? A gente vai ter aí no próximo semestre muito mais recurso evidenciado no Workspace, não que a gente não tenha, a gente já tem vários, né? Evidenciado como inteligência artificial. E aí vem um grande desafio, porque com tanta informação e funcionalidades ditas como facilidades, vem o desafio humano de criar sentido para todas essas tecnologias, para todas essas informações. E vem, junto com este desafio, o desafio do professor, de trazer, né, de fazer com que os alunos formulem perguntas para as atividades ou para os desafios que eles precisam resolver. Então, muitas vezes, aquele ensino que por mais de década a gente fala que era ainda muito passivo, né? O aluno sempre ouvindo o professor ou consumindo conteúdos, agora a gente vai ter uma camada de tecnologia que já vai fazer a curadoria desses conteúdos, que já vai gerar insights, né, desses conteúdos ou desse material instrucional. E aí, qual é o passo 2? O que o aluno vai fazer com isso? Então, também, né, a gente vai ter à disposição aí muitas coisas importantes, novas, em funcionalidades, em, né, usabilidade, mas o desafio da escola ainda não mudou.
é a calculadora. Outro dia eu assisti uma entrevista e o professor foi fantástico, um professor brasileiro que está fazendo um doutorado em Harvard, e ele disse, né, que essas inteligências artificiais são a máquina de calcular, né? Não é verdade? Porque pessoas que não sabiam, às vezes, efetuar cálculos mais complexos poderiam utilizar, né, podem utilizar a máquina de calcular. Mas e para aplicar as fórmulas? E para, né, decifrar ou dar sentido àquele conjunto de resoluções que a máquina estava apresentando. Então, vejam que o Learning Analytics também está indo para um outro patamar. Né? Então, a Sueli falou muito de perfil e a gente também tem, né, como você tem um desafio ainda crescente de ainda calibrar mais os perfis, né, dessa composição. E essas ferramentas que eu vejo na escola, não adianta conhecer a ferramenta, você precisa saber o que vai fazer com essa ferramenta. Né? E isso, a Form ajudou muito com as capacitações. A Luciana, inclusive os dados me mostraram, por exemplo, o que eu precisaria para cada professor. Como eu estava dizendo, né, nesse caso do professor que estava com muitas questões de conhecer, será que ele sabe, ele domina bem a taxonomia? E a taxonomia também, a taxonomia de Bloom, ela foi atualizada, né? Então, esses dados me geraram condição de saber qual é a verdadeira capacitação que eu preciso. Porque às vezes eu falava, vamos fazer uma capacitação de formulário, que é bárbaro, uma das ferramentas que eu preciso para poder desenvolver o Learning Analytics. Mas usar, por exemplo, esse formulário de uma forma que também já foi usado para a própria recuperação, para a autogestão do aluno, ele estudar sozinho, porque você tem a condição, né, de dar resposta e você não. A resposta errada te leva a um outro caminho, a um vídeo do professor explicando para poder ir. Então, esse uso, além da criatividade do professor, eu preciso de alguém para poder capacitar. Então, assim, eu acho que a gente chegou nesse nível, acho que a gente está num nível bem bacana hoje, lá no Mater Dei, porque nós estamos com 3 anos, né, e capacitação da Luciana, nos auxiliando e também ajudando a fazer a gestão desses dados, né, fazer a leitura desses dados e a gente criando junto. Isso é uma coisa muito legal da Form. Isso é o mais bacana que eu falo. Eu aprendi muito lá na escola, com os professores, com a Sueli. Porque é individualizado, então é para mim, né? Não é assim, foi feito, não, é um modelão e vai para cá, serve para todas as escolas, não é? Então a gente troca ideias, né? E vai melhora, construindo, né? Porque o que foi construído, a gente é um grupo. E o que teve na minha escola foi diferente da outra escola do grupo, porque é outro perfil, né, de professor, de aluno, etc. Então, assim, sem essa ajuda também de capacitações, não adianta nada você ter a ferramenta. Todo mundo tem essa ferramenta. Mas o como você vai usar, a gente precisa ser capacitado. Perfeito. Eu queria ficar mais. Eu também. Eu tinha perguntas e dúvidas e bate-papo, mas já estão querendo me cortar aqui. Eu ia perguntar já quais são os próximos desafios para vocês. Eu acho que vale mais um bate-papo, né? Ou a gente continua no off aqui, só a gente, né? E aí deixa para curiosidade, por uma próxima oportunidade para quem estiver assistindo. Para os próximos capítulos. Perfeito. Sueli, Luciana, obrigado por esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado também e até um próximo momento. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.